Em 1978, aos 23 anos, eu estava mergulhado numa viagem de busca por uma razão de viver. Acho que você já passou por isso também. Eu acreditava que a solução estava no autoconhecimento, na evolução espiritual. Mergulhei de cabeça no misticismo e na alimentação natural também, fazia macrobiótica. Minha cabeça era um caldeirão de ideias espiritualistas, eu lia de tudo. Era uma sopa de espiritismo, esoterismo, teosofia, religiões orientais. Eu lia Allan Kardec, Madame Blavatsky, Krishnamurti, Carlos Castanheda. Eu só não lia o Paulo Coelho porque ele ainda não escrevia. Ele escreveu alguns anos depois. O Bhagavad Gita era meu livro de cabeceira. Gandhi era meu ídolo. Eu me vestia de camisões feitos de saco de algodão, de farinha, calças desbotadas, sandálias e tinha até uma bolsa que eu carregava em todo lugar que eu ia, uma bolsa com pão integral dentro, uma bolsa de lona. Virei macrobiótico fanático. Eu queria que o meu corpo entrasse em harmonia com o universo. E eu quase consegui isso, porque o meu peso caiu de 75 quilos para 56 quilos e eu tinha 1,84 m. Né? Nem precisava fazer raio-x para examinar a minha radiografia, dava para ver tudo. Um dia no mural da faculdade tinha um aviso, Faculdade de Arquitetura de Santos. Se você se interessa por tribos indígenas, fale comigo, assinado Fernando. Quem era o Fernando? Fui procurar. Eu achei o cara na biblioteca. Logo percebi que não tinha nada a ver. Ele estava em contato com missionários que viviam numa tribo na Amazônia e tentavam converter os índios ao cristianismo. Achei um absurdo aquilo. Os missionários, o Fernando e o cristianismo que ele propagava, que ele pregava. Fiquei com pena do rapaz. Ele acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, que eu era pecador, perdido, precisava de um salvador. Dizia que Jesus me amava, tinha morrido na cruz para pagar os meus pecados, que ressuscitou 3 dias depois, e que se eu cresce em Jesus, o Fernando dizia, eu seria perdoado dos meus pecados e receberia a salvação eterna. Bom, toda aquela história, eu fiquei com pena dele e tentei mostrar que a Bíblia estava cheia de erros, tinha sido adulterada por judeus e católicos ao longo dos séculos. Mas aí quando ele perguntava para mim onde tinha sido adulterada, eu não sabia. Afinal, para você saber se alguma coisa foi adulterada, você tem que ter o original, né? Sem as alterações, sem as adulterações, e até hoje não soube de ninguém que tenha esse para comparar. Bom, enquanto o Fernando tentava me evangelizar, eu argumentava que ele precisava evoluir, reencarnar, se despojar dos bens materiais, purificar o corpo com alimentos saudáveis, entrar em sintonia com a energia cósmica, todas essas coisas. Ele dizia que a salvação vinha por graça, e eu dizia que não era fácil assim não, que você precisava se esforçar. Detalhe, eu falava, mas me sentia um trapo. Uma noite eu cheguei ao meu apartamento cansado, desanimado, eu morava num apartamento no Guarujá. Apesar de todos os meus esforços de evolução espiritual, eu me sentia na estaca zero. Aquele amor de Deus do qual o Fernando tanto falava me incomodava. Mas eu preferia acreditar que precisava evoluir, me esforçar, reencarnar, etc. e tal. Não queria aceitar que a salvação viesse de presente, fosse alguma coisa dada para mim. Eu achava que eu podia perdoar as pessoas, mas Deus não podia me perdoar. Para isso eu precisaria merecer o perdão. Bom, naquela noite me revoltei contra Deus e desafiei a Deus a provar que a Bíblia era verdade. Falei com ele, bravo assim. Peguei uma Bíblia que eu tinha lá em casa, no meu apartamento, abri a esmo, estava sozinho, caiu no capítulo 38 de Jó, onde Deus dá a maior dura, passa o maior sabão em Jó, por se achar entendido, por se achar. Depois daquela, achei melhor dormir. Um dia, passaram alguns dias, eu entrei numa livraria, lá no Guarujá, para comprar um livro. Saí com 2. O segundo era A Agonia do Grande Planeta Terra, de Hal Lindsey, que falava de profecias bíblicas. Eu li de um fôlego só, e aos poucos eu fui entendendo que era realmente um pecador perdido. Com essa convicção veio também o entendimento de que alguém espiritualmente morto, perdido, não tem vida suficiente ou força suficiente para sair dessa condição. O afogado não pode salvar a si mesmo. O auxílio precisava vir de outra pessoa, de alguém de fora. Eu entendi também que Jesus tinha resolvido a questão dos meus pecados na cruz, que Ele tinha morrido no meu lugar, que Ele tinha me substituído. O castigo que eu merecia, Ele tinha tomado, Ele tinha levado, e depois Ele ressuscitou. Aquele amor incondicional de Deus começou a fazer sentido.
no meu coração. Eu não precisaria evoluir, eu não precisava reencarnar, eu não precisava fazer qualquer coisa para merecer a salvação. A coisa era simples. Eu não merecia de mim mesmo, e nunca ia merecer. Mas Deus queria me dar a salvação em troca de nada. Deus queria me dar a salvação só porque Ele me amava. Deus não queria barganhar com o seu amor. O amor ama de forma incondicional, senão não é amor. Ou eu recebia a salvação por graça, por amor, por favor merecido, ou continuava tentando subir numa escada evolutiva imaginária, da qual o primeiro degrau já era alto demais para eu alcançar. Todo aquele espiritualismo que eu tinha seguido, nada mais era do que a crença em mim mesmo, na minha própria capacidade de conseguir alguma coisa, e não no amor de Deus. Eram quase 2 horas da madrugada quando eu me ajoelhei ao lado da cama e, chorando, fiz uma oração que qualquer criança pode fazer. Lembro até hoje, era mais ou menos assim: Senhor Jesus, até aqui eu tentei dirigir minha vida e não consegui. Por favor, toma conta de mim, me salva, Senhor. Foi isso que eu pedi. Foi ali que eu me rendi nos braços do Salvador. Eu sabia que tinha sido aceito. Ah, como sabia. E começava em mim uma nova vida em Cristo que já dura mais de 30 anos. Eu vim a saber depois que os anjos se alegram por cada pecador que se arrepende. E de uma coisa eu tenho certeza: naquela noite os anjos se alegraram e se alegraram por mim.